Inês, conta pra mim, vamos aos bastidores da trajetória do lateral Eduardo. Mérito total do lateral Eduardo, que tem toda a tranquilidade para levar boa bola. Eduardo limpou, cruzou pra área, o desvio, gol! Eduardo olhou pra área, adiantou, passou pelo Jefferson, olha o toque contra! Preto, pobre de periferia. Minha mãe empregada doméstica, meu pai marceneiro. E era muita dificuldade porque minha mãe ganhava muito pouco, meu pai também. Então, uma coisa não nos faltou, né? Que foi exemplos. Né? Meu pai é um cara muito honesto, né? Minha mãe, uma mulher guerreira, uma mulher honesta, criou os filhos praticamente sozinha. Minha inspiração maior eram meus tios, eles foram jogador profissional também. Não tiveram o sucesso que eu tive, né, mas foram jogadores profissionais, né, e sempre foram minha inspiração. Eu via minha mãe falando deles, meu pai principalmente falando dos meus tios, e eu decidi que queria aquilo ali para minha vida. Não foi fácil, principalmente depois da separação dos meus pais. É uma criança, é muito difícil, mas eu sempre tinha no meu coração que eu tinha que lutar pelo que eu queria. Driblou as dificuldades de um destino que previa outro futuro para ele. Eduardo pega a sobra, meio de 3, pisou bem na bola, olha só, mostrou habilidade, foi limpando. Venceu em meio aos grandes clubes históricos do futebol nacional. Gol do Vozão! Quantos clubes, Eduardo, que você já defendeu? Para contar agora. Aqui tá Perdeu a conta, Vasco, Ceará, Criciúma, Bahia, América Mineiro, Joinville, Cianorte, Chapecoense, Atlético Paranaense e Sport, né? Poderia ter ido mais longe, porém um adversário agressivo o atingiu. Tumor na tíbia, e era um tumor benigno, tinha que operar, né? Tinha que passar por um tratamento. Operou até um tempo do tempo, né, Jodilson? Isso. A gente fez um trabalho muito delicado, né? Foi uma equipe multidisciplinar, não só foi eu, né? O próprio atleta é um cara muito focado no que faz. Poderia ter parado, mas o sonho e esse desejo de continuar a jogar futebol foi mais forte. Né? Sempre foi meu sonho jogar futebol, sempre foi meu sonho ser um atleta profissional. Tentei ir para Grimac, na época não um pouco, mas já não deu certo. Corinthians Alagoano também. No Corinthians eu fiz teste, não me aproveitaram. E assim, eram muito poucas opções, né? E assim, aí teve a oportunidade de jogar o campeonato do SESI, né? E dali foi que começou a surgir outras coisas. Surgiu a oportunidade no Muricy, né, Eduardo? Você com 16 anos. Foi o Gilson Baiano, ele me viu jogando no 7 de setembro e me levou para lá. E lá eu pude descobrir as outras posições que eu poderia jogar, como essa de lateral. Né? Eu era meia e volante, e lá ele descobriu essa posição lateral e me colocou, e depois eu não saí mais. E depois de um jogo, né, CRB e Muricy, que eu joguei muito bem de lateral, o Birajara Veiga ligou para ele e falou: Gilson, eu quero um lateral. Aí ele disse: não, leva esse menino aqui, leva o Eduardo, que jogou contra vocês. Tem profissional? Não, no juvenil joguei. Ainda para ir para base, né? Isso, Aí ele estava preparando o time para Taça São Paulo, CRB para Taça São Paulo. Pediu o Gilson lateral, e o Gilson me indicou, Gilson Baiano. Me indicou, eu fui pro CRB, e graças a Deus deu tudo certo. E de lá enfrentei batalhas, assim, uma condição muito difícil. Que tipo de batalhas? Conta uma que você lembra que quase o fez desistir. Eu acho que o preconceito com a garotada, né? Alguns treinadores mais antigos, eles tinham um preconceito com a base, né? O que é que você ouvia? Não, isso aí é só mais um, não dá tempo para estar testando ninguém, não prefiro o jogador melhor, mais velho. Não acreditava mesmo na base, mas, assim, por um lado, eu até entendo que a vida do treinador a vida útil do treinador em um clube de futebol é muito pequena. 3 porradas que toma, já tem que mandar embora, então não dá tempo de arriscar, né? Mas tem outros treinadores que têm a coragem, têm peito, que vai colocar sem medo, e isso, graças a Deus, me beneficiou, que foi o Ferdinando Teixeira. Né? Ele me colocou a primeira vez para jogar no profissional do CRB, né? Alguns amistosos, e ele falou: vou te colocar contra o Náutico, é você que vai jogar. Tinha chegado o lateral Chiquinho, mas o Chiquinho não estava regularizado, né? Esse é tu que vai jogar. Eu joguei, comecei minha trajetória ali, com tudo que eu já tinha conquistado, quando veio esse adversário que me causou muitos danos, assim, principalmente emocional.
para minha família, para mim, meus filhos. Quando a gente teve a notícia desse problema, foi um baque muito grande na família, né? Mas teve uma pessoa que sempre acreditou muito nisso, que foi minha esposa. Ela acabou tomando conta de tudo, porque eu acabei me afastando um pouco assim da minha família, digo, meus pais, eles me ligavam e tal, minha mãe também, todo dia minha mãe manda mensagem. Às 5 horas da manhã minha mãe manda a primeira mensagem de bom dia. E ela, como ela estava perto de mim, estava sempre comigo, ela não me deixava fazer algo que talvez não seria do meu feitio, né? Porque muitas pessoas, quando tem um tipo de problema assim, a primeira coisa que pensa é em se matar. E... Passou? Não. O diagnóstico era que ele não poderia mais voltar a jogar. O próprio atleta em si, ele tinha vontade só de brincar com os filhos, na verdade, né? Eduardo, vamos lá detalhar esse adversário. Mostra aqui um pouco essa imagem aqui. Conta um pouco como foi essa história desse adversário e como você recebeu esse diagnóstico. Conta um pouco, explica um pouco essa situação que você viveu e superou. Quando eu estava na Chapecoense, né, estava muito bem, vivendo um momento muito bom assim na Chapecoense, né, era um dos principais nomes. Qual foi da o ano, Chapecoense, Eduardo? 2019. A gente tinha vindo de uma temporada difícil em 2018, a gente salvou o time do rebaixamento na última rodada, né, e eu assim pude colaborar muito e era um dos principais jogadores. Em 2019 começou o ano muito bem, a gente muito bem no estadual. Eu já vinha sentindo essas dores e não sabia o que era. Era um dos capitães do time, vivia um dos melhores momentos assim da minha carreira. Estava muito feliz na Chapecoense. Na estreia do Brasileiro, no dia do jogo, no dia da estreia contra o Internacional, eu recebi a notícia que eu estava com um tumor na tíbia, e era um tumor benigno, mas que tinha que operar, né, que tinha que passar por um tratamento, né, e assim para mim foi um baque, né. O médico foi bem direto, né, no que tinha que fazer, e eu aceitei prontamente o tratamento e o que tinha que fazer, né, e ele falou: Eduardo, você pode operar agora ou você pode operar no final do ano. E eu perguntei para ele: doutor, dá para jogar, não vou ter nenhum problema? Ele falou: não, dá para você jogar à base de remédios, mas você vai sentir dor. E eu tentei continuar, ainda joguei eu acho que 5 jogos, né? Sentindo muitas dores. Muitas dores. E assim, eu tomava remédio de manhã e antes do jogo. Do jogo eu tomava injeção para jogar. Só que depois do jogo a dor dobrava de tamanho e eu não conseguia nem colocar o pé no chão direito. Aí depois do 5º jogo, eu joguei contra o Atlético Paranaense, se não me engano, em casa, lá em Chapecó. Depois do jogo, cheguei no vestiário e desabei, eu não aguentava nem pisar no chão. Aí eu falei pro médico: ó, doutor, vamos operar, porque eu não aguento mais não. Aí a gente fez o primeiro procedimento, operou, deu certo, a princípio deu certo, só que daí eu tive depois que eu voltei a treinar, depois de 20 dias eu tive uma ruptura de tecido. A cirurgia que parecia por fora já ter cicatrizado, ela rompeu, ela abriu, eu tive que fazer uma retirada de pele, uma outra cirurgia. Eduardo, dá para explicar melhor, tem algum problema, explicar melhor como foi essa cirurgia, em que região aí especificamente? Então, a primeira cirurgia ela é chamada de radioablação, né? Eles perfuram e queimam com, se eu não me engano, radiofrequência, que é uma temperatura absurda para matar ali as células cancerígenas, lá, o tumor. É mais ou menos isso. E assim, eu sofri muito porque depois que a cirurgia rompeu, voltou pro zero, né? E eu já estava há 2 meses tratando, tentando reabilitar para voltar, e a cirurgia se rompeu. E assim, para mim foi uma frustração muito grande a princípio, eu não queria mais. Passei uma semana quase só chorando e queria desistir, mas assim, Deus me deu muita força para voltar. E voltei jogando, voltei tentando ajudar a Chapecoense, mas aquele ano, infelizmente, eu não consegui ajudar muito, porque o time estava muito mal, e a gente acabou sendo rebaixado, mas ainda assim consegui um bom desempenho individual. Já no clube mesmo, América Mineiro, né, Edu? Ele já ligou para mim e disse: ó, tô passando umas férias aí, e eu quero quero continuar esse trabalho aí, com os profissionais que tem aí, em Alagoas, que aí tem profissionais qualificados para fazer esse trabalho comigo. Foi eu, e teve mais 2 fisioterapeutas. Então essa equipe, a gente bolou toda a periodização dele,
e a gente fez passo a passo, né? O atleta chegou de muleta, o atleta não andava, e a gente foi fazendo o trabalho junto com o médico, fazendo trabalho de descarga de peso, fazendo muito trabalho de mobilidade, ele sentado e deitado. Depois a gente foi progredindo com trabalho de estabilidade, de gesto motor, de potência, para enfim fazer a transição e o atleta voltar. Ele hoje tem uma qualidade de vida boa e joga em alta performance em qualquer lugar. Quais dessas camisas aí lhe trazem grandes lembranças? Essa daqui, essa aqui é a mais. Do esporte? Esporte aqui para mim. Qual foi o ano que você estava lá no esporte? Cheguei em 2022 e 22 e 23, né? 22 e 23. Essa aqui foi a camisa da minha volta. A camisa da minha recuperação total, né? Quando eu, depois da minha lesão, a volta aos gramados, usando essa camisa. E também tem as da Copa do Nordeste, né? Que eu fui campeão. Essa aqui. Bahia. Copa do Nordeste pelo Bahia. 2017. Isso. E tem a do Ceará, que também é Copa do Nordeste, que a gente foi campeão. Eduardo, esses 3 clubes aí... Os 3 grandes do Nordeste, né? Eu cheguei em 3 finais, com os 3. Ali a gente tem um quadro agora com um timaço, né? Ali. Conta pra Ali é gente a seleção ali. da minha vida. Eduardo, chegou algum momento de passar pela sua cabeça de que daria para chegar na seleção brasileira? Chegou, foi em 2016. Eu estava muito bem no Atlético Paranaense, né? E o Cristóvão Borges, que tinha sido meu treinador no Atlético Paranaense em 2016. 2015 e um pouquinho de 16, ele assumiu o Corinthians e pediu minha contratação. E na época, assim, foi uma bomba de felicidade, né? Caramba, meu, se eu chegar no Corinthians é seleção. Eu tinha isso no meu coração, assim, na minha cabeça, foi muito forte. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. O Atlético Paranaense não me deixou ir, né? E fiquei muito frustrado, triste pra caramba. Foi a seleção da minha vida. Essa foto foi em dezembro de 2014. Meu filho, acho que tinha um mês de nascido. A gente fez essa foto, um álbum, né, com algumas fotografias. E eu tenho tatuagens deles. Muito bem. Eu tenho tatuagem deles 2, dos meninos, e da minha esposa também tem. Muito bem. Ó, fiz o nome no rosto deles, né? Sem eles, eu não conseguiria, porque eles eram minha maior, depois de Deus, a minha maior motivação. A força da família até a luz para voltar. Montou uma academia para poder retomar as atividades e mostrar que para ele, quando tem uma família, quando tem uma confiança em Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Quando a gente tem Deus, o resto a gente consegue tudo. E hoje o Eduardo tem praticamente um centro de treinamento, uma equipe multidisciplinar e equipamento, né, Jordinilson? E, vamos dizer assim, de última geração. Então, hoje aqui o centro de treinamento do Eduardo é de altíssima qualidade, tem os melhores profissionais, na verdade, os melhores equipamentos, e que uma estrutura dessa aqui em Maceió está difícil de achar. Albieri, como é trabalhar num espaço que tem equipamentos que proporcionam aí desenvolver um trabalho aí para atletas tanto de alto nível quanto atletas do cotidiano, do dia a dia? Eu trabalho há muitos anos no futebol, já andei também no futebol e eu vejo que a estrutura que foi montada aqui pelo Eduardo transcende Alagoas, entende? Transcende a capital, transcende o estado, porque estruturas como essas aqui só são encontradas fora daqui. Além dos clubes de futebol, né, como a gente tem os grandes clubes de futebol da cidade. Mas a estrutura que ele montou aqui e a estrutura de profissionais transcende o estado, entendeu? Então, assim, materiais que nós temos aqui, que só os grandes clubes de futebol têm, é difícil achar, é difícil ter. Então, é de uma mentalidade empreendedora muito grande e de quem, sim, já teve um tempo, já tem uma experiência muito grande no meio. Esperava isso, Eduardo? Não, porque a gente pensa uma coisa, mas graças a Deus foi além da expectativa, né? Foi além do que eu pensei e imaginei. E assim, eu estou muito contente com o que a gente tem conseguido aqui, principalmente os resultados, com as pessoas que viviam no sedentarismo, e a gente está conseguindo dar uma outra visão, uma outra cara. As pessoas chegam aqui sorrindo e satisfeitas, né? E assim, a gente acaba criando um vínculo com essas pessoas, e a gente fica muito satisfeito em ajudar alguém a melhorar a sua vida, a melhorar o seu rendimento no dia a dia, no seu trabalho, ou em qualquer função que seja.
A gente fica muito feliz e também estou muito contente com as pessoas que abraçaram o projeto, ele é uma delas. E é o cara que sempre tá junto comigo em todas as decisões, então nosso intuito é não parar por aqui, que a gente quer levar o nosso método para outros lugares, para atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu sou muito grato ao CRB pela oportunidade, né, por ter me aberto as portas no momento que eu mais precisei, né, e eu pude contribuir naquele ano, né, salvando o time do rebaixamento e pude contribuir também financeiramente, né, com a minha venda. E assim, foi uma coisa mágica e do 0 para 10 em muito pouco tempo. Vamos falar essa sua saída do 0 para o 10, né? Cadê sua camisa aqui do CRB? Aqui tem várias camisas, né? Sua trajetória tá toda aqui e tem de alguns parceiros que a gente vai já falar sobre eles. Cadê sua camisa do CRB, Eduardo? A do CRB tá aqui. Muito Essa bem. daqui, mas a minha primeira camisa ela tá na casa da minha mãe, ela não dá. Não dá, não troca. Após CRB, não deixa eu pegar. Como foi sua trajetória depois do CRB? Partiu para onde? O Vasco. Vasco da Gama. Nessa época essa camisa aqui foi a camisa do primeiro campeonato internacional que eu joguei. Foi Vasco e Lanús, lá na Argentina. Com quantos anos, Eduardo, já campeonato? Eu tinha 19 anos. Tem um emblemático aqui, Kleber Santana, né? Que essas duas camisas aqui, não há dinheiro que pague. Meus dois grandes amigos que se foram, Bruno Rangel e o Kleber Santana, foram dois personagens aí do futebol nacional que fizeram história nos clubes que passaram, né? O Rangel é um dos maiores artilheiros, né? Campeonato Brasileiro da Série B, o Kleber Santana era craque, gênio, né? E duas pessoas ímpares, assim, que difícil se encontrar e fatal. O Santana para mim, era uma inspiração como homem, como ser humano. O Rangel do mesmo jeito. E antes, aquele mesmo ano, a gente foi jogar lá Chapecoense e Atlético Paranaense. E foi a última vez que eu vi meus amigos. Além da luva, tá com moral, né? Tem a camisa do Fernando Praz, tem aqui o Wellington Paulista. Tem, esse aqui para jogar com ele era fácil demais. O Wellington Paulista tem uns cortes aí dele, ele falando, viu? Era fera mesmo. Ah, louco, ele é fera. Inteligente. Ele é fera. Jogar com ele era bom demais. Seleção brasileira, Maurine. A Maurine, eu sempre fui fã dela, né? Conheceu ela como, Eduardo? Eu sempre fui fã dela, fãzaço dela. Eu gostava muito do estilo de jogo dela. E via muitos jogos. E por coincidência ou não, o esposo dela, o Wellington, que foi zagueiro do Palmeiras. Isso. Acho que jogou no CSA aqui também, o Wellington. Foi, que ela passou um tempo aqui também. O Wellington. Ele foi pro Atlético Paranaense. Aí daí ele, minha noiva tá me esperando ali. Aí quando a gente tava saindo do clube, aí a Maurine lá, e ele em direção a ela, eu falei, a noiva é a Maurine, mano? Pô. Ele, não, pô, cara, doido, eu sou fãzaço dela, faz isso não. Pede uma camisa dela pra mim, eu fui tietando, né? Daí a gente fez uma amizade bacana e ela me deu, a gente trocou a camisa. E você fez questão de pegar esse álbum aí, do seu casamento. Porque assim, foi um dia muito especial, sabe? Um dia, a gente não tinha casado ainda não tinha feito festa ainda nem nada, assim, também não deu muito tempo, a gente se juntou assim muito novo, ela tinha 16 anos. E você tem quantos anos? Eu tinha 19. Então foi muito rápido assim, vivi uma vida solitária e ela foi morar comigo. E assim, a gente foi atropelando as coisas, mas a nossa relação foi se fortalecendo e a gente hoje tem 2 filhos lindos.